Olá pessoal, aula de História, República Velha ou Primeira República é um período histórico do Brasil que vai de 1889 a 1930, né? Então tem até uma data, um feriado para esse evento, que foi a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca. Na verdade não foi ele, então foi vários fatores que levaram ao Brasil chegar à República, né? Quando o Brasil se tornou independente, o Brasil se tornou uma monarquia, diferente de todos os outros países do continente americano, Estados Unidos uma república, Argentina uma república, o Brasil se tornou uma monarquia. O México chegou a ter uma monarquia ali que durou um curto período de um mês, ali durou muito pouco tempo a monarquia mexicana. O Brasil teve uma monarquia de 1822 a 1889. Então, se somar tudo isso daí, dá um longo período. Só o imperador Dom Pedro II ficou 49 anos no trono. Então, vários fatores contribuíram para o enfraquecimento da monarquia, né? Principalmente a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai levou o Brasil a fazer dívida, a pegar empréstimos, e os militares, né, esperavam que o imperador fosse valorizar. Os militares se sentiam desvalorizados pelo imperador Dom Pedro II e eles começaram a conspirar contra o imperador através dos clubes republicanos, as ideias de república, né? Teve a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa espalhou esses ideais de república, onde rompia com a monarquia era algo nascimento, né? Então é um poder hereditário, então se proclamava a república, a democracia, um governo do povo, onde todos seriam iguais através da república. Só que não foi nada disso que aconteceu. Em lugar nenhum, nem na França houve reformas profundas, né? Então vários países aí na Europa caiu as monarquias, inclusive também Portugal caiu a monarquia. A própria Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul é inspirado na Revolução Francesa, né? Então o lema da Revolução Francesa é liberdade, liberté, igualité e fraternité, né? Então a Revolução Farroupilha era liberdade, igualdade, humanidade. Praticamente são uma cópia da Revolução Francesa, que tentou se fazer aqui no Rio Grande do Sul, romper com a monarquia, porque naquele momento o Brasil, a Revolução Farroupilha, naquele momento ali de 35 a 45, o Brasil era uma monarquia e estava no período regencial, mas era uma monarquia. Então a questão militar enfraqueceu a monarquia e grande parte do Brasil, das elites brasileiras, eram oligarquias rurais. E todas elas escravocratas, né? Então, cada vez que se tentava votar a abolição da escravidão, os caras fugiam, não iam votar. Era uma pauta, como se diz, a famosa pauta bomba, e não enfrentavam de frente. Então, a princesa Isabel deu um canetaço. Digamos assim, deu um canetaço. Cansou de tentar ali escutar ali a classe ruralista, a oligarquia rural, e aboliu a escravidão. Quando aboliu a escravidão, esses ruralistas, eles queriam que o imperador indenizasse eles. Imediatamente, fazer uma aspa aqui, eles viraram republicanos. Passaram a conspirar junto. Então, a abolição da escravidão foi o golpe de misericórdia contra o imperador. Aumentou o revanchismo, a rixa contra ele, acusava o imperador Dom Pedro II de gasto público, faziam aqueles folhetos, né, principalmente dentro da maçonaria, né, militares, advogados, vários profissionais liberais, aquelas elites, né, tanto a elite urbana, né, como as elites oligarquias rurais, conspiravam fortemente contra o imperador. E cada cidade ia se fundando o Partido Republicano, o Grupo Republicano, e até eles prepararem esse golpe. Porém, os civis não tomaram a frente, eles conspiraram junto com os militares, que era a força militar. Então, nisso aí que colocaram o Marechal Deodoro da Fonseca na frente, né, da situação.
E tem vários fatos históricos que ele foi colocado de última hora nessa situação. Então ele proclamou a República, né? A República foi um ato de uma meia dúzia, mais deles, né? Grande parte da população brasileira nem sabia que o Brasil já não era mais monarquia, era uma república. O imperador foi convidado a se retirar. O imperador foi muito sábio, né? Muito inteligente, ele deixou. Ele poderia se revoltar, lutar, porque ele era imperador, né? Buscar militares favorável a ele e lançar em guerra, né? Contra o pessoal aí do movimento republicano. Mas ele foi um cara extremamente sábio, gostava realmente do Brasil, se retirou, foi para fora do Brasil, acabou ele e a princesa Isabel, ele morreu lá em Paris, né? E só pôde voltar a família imperial no Brasil em 1922 novamente, puderam voltar aqui no Brasil. Então o pessoal da República não deixava, né? Então o pessoal da República com um monte de ideias bonitas, um discurso bonito, prometendo um monte de coisa, e uma das coisas que eles acusavam o imperador Dom Pedro II era do gasto público. A monarquia não gastava 10% que a República gastou. Os palácios aí maravilhosos aí que se fizeram nos governos dos estados aí foi tudo feito no período da República Velha. Então, que eles não gostavam da questão do imperador. Mas, na verdade, eles tinham, acho que, o desejo aí de querer estar no palácio, o Palácio do Cadete no Rio de Janeiro, o Palácio Piratini aqui no Rio Grande do Sul, foi feito nesse período. Então, os caras queriam tomar conta desse país, estavam desejosos. Dizem várias pessoas que entendem bastante da política que os descendentes daquele movimento republicano que dominou o Brasil na República Velha está no poder até os nossos dias de hoje, né? Então a República Velha era caracterizada pelo coronelismo, que teve uma fase do Brasil que deram títulos militares aos fazendeiros, coronéis, né? Então, porque tinha militares que eram fiéis a Portugal ainda, né? Então deram esse posto, né? Então o fazendeiro recebia o título de coronel, um título da guarda municipal, depois foi extinto, mas chamava de coronel. Então se criou as oligarquias estaduais que tomaram conta dos estados, aqui no Rio Grande do Sul, todos os estados, os partidos republicanos. O partido no Rio Grande do Sul era o PRR, o Partido Republicano Rio-Grandense, que mandava aqui. Então é nesse período de Júlio Castilho e Borges de Medeiros que governou o Rio Grande do Sul com mão de ferro. Claro que o Rio Grande do Sul desenvolveu muito, cresceu muito no período republicano. Então essa é uma das principais características. E fraude eleitoral, uma das coisas que era a fraude eleitoral, votava pessoas que já tinham morrido e tudo, porque o coronel, assim, existiam alianças no Brasil todo. Então o cara, para se tornar governador, precisava de apoio de vários coronéis. Os coronéis comandavam as cidades, e essas cidades ali, e eles apoiavam o cara para se eleger governador, ao mesmo tempo eles apoiavam os deputados e senadores e deputados estaduais favoráveis a ele. Em troca ele mandava verba, e o coronel administrava a cidade, ele construía a paróquia, a escola, com isso daí era uma troca de favores. No dia da eleição, eles davam cesta básica, tem vários relatos que as pessoas aproveitavam para comer bem, porque iam almoçar de graça, ganhavam sandália, chapéu, vassoura. Então, vocês pensam o seguinte, até recentemente, antes da forte fiscalização, nesse último período de redemocratização, a compra de voto. Então isso não é novo no Brasil, isso é muito antigo. Pessoal, até a próxima. Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho mais a parte 2 para não ficar muito comprida essa aula. Tchau, beijão, fiquem todos com Deus.